E da Luciana, que quando nós soubemos que a Lucinha, né, como todos chamamos a Luciana, estava grávida, nós recebemos essa notícia com muita alegria, porque afinal de contas eles já não são os mais jovens da igreja, né? O Mário está com quantos? 47 anos, a Lucinha 42, e a Lucinha tem um diagnóstico de lúpus no sangue, então isso torna a gravidez uma gravidez de alto risco. E nós nos alegramos, mas sempre intercedemos. E a Cecília teve que ser retirada do ventre da Luciana nos últimos dias, de forma prematura, porque ela não estava se desenvolvendo, né? O cordão umbilical teve uma complicação que eu não sei explicar bem o que houve, mas ela nasceu de forma prematura, e o médico passou um relatório para o Mário e disse que ela está nas mãos de Deus, que a medicina não tem muito o que fazer por ela, devido a algumas complicações, e o quadro que ela apresentava. E o médico usou a seguinte frase: para Cecília sair daqui com vida, somente um milagre. E é somente isso que nós precisamos, porque o nome da Cecília é milagre. O nosso Deus é o único que pode fazer milagre, é o que pode trazer a transformação, é o que vai receber toda a glória. Semana passada nós visitamos a Cecília no hospital, entramos na UTI, ungimos, oramos. É claro que não podemos tocar nela, mas ungir lá a incubadora que ela está. E eu creio que aquela criancinha tão sensível, tão pequena, a cara do Mário, ela vai sair de lá com vida, vida de Cristo, e todos aqueles que estão acompanhando, junto com todo aquele ambiente de luta pela vida, eles vão testemunhar que o nosso Deus, o Deus que servimos, o nosso Pai, Ele é quem opera milagre, e a Cecília vai ser conhecida por todos nós como milagre. Eu creio e não abro mão dessa minha fé. Quem crê junto comigo, diga amém. E este louvor, querido, que cantamos, é um louvor que o Mário e a Luciana decidiram apresentar a Deus todos os dias na tua intercessão. Eles têm orado e decretado este louvor: ressuscita, ressuscita. Eu estava orando dias atrás pela vida da Cecília, e o Senhor me levou até Ezequiel 37, sobre essa passagem que Deus levou o profeta ao vale de ossos secos e mandou ele profetizar para que aquele ambiente de morte se transformasse em vida. E quando eu compartilhei com o Mário essa passagem, ele falou: apóstolo, eu já estou orando nesse versículo há vários dias, porque o Senhor me trouxe essa direção, e é nesse caminho que eu estou andando. Então o Senhor apenas está testificando o milagre que nós vamos viver. Então eu quero convidar você que a partir de agora seja um intercessor junto conosco pela vida da pequena Cecília, e que todos os dias você ouça esse louvor, ou cante esse louvor, e ofereça a Deus como adoração, como um decreto, como um clamor, em nome de Jesus, para que a Cecília seja restaurada. Nós vamos testemunhar que a Cecília é um milagre para a glória do nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, concorde comigo dizendo amém. Amém. Nós estamos ligando esse decreto no céu, em nome do Senhor Jesus, amém? Está tudo bem lá? Daquele jeito? Glória a Deus. Tudo que nós cremos é no milagre, pois afinal de contas nós temos um Deus que ainda faz milagres. Aleluia! Glória a Deus. Bem-vindo, família. Bem-vindo ao... Eu não gosto de usar essa expressão, primeiro culto do ano, porque nós não recomeçamos. Quando falamos, é o primeiro culto, é o primeiro isso, o primeiro aquilo, dá a impressão que estamos recomeçando. E na identidade profética da família Betel, nós não somos um povo de recomeços, nós somos uma igreja de continuidade. Então, eu não gosto de dizer que esse é o primeiro culto do ano, porque nós nunca paramos de fazer culto. Esse é só mais um culto em que consagramos e oferecemos ao Senhor Jesus em adoração, para que Ele venha e transforme, salve, mude o que precisa mudar na gente, com a sua presença maravilhosa. Quem crê nisso, diga amém. Feliz ano novo para todos vocês, feliz ano da maturidade. Nós vamos, a partir de agora, começar um ambiente em que a maturidade vai ser conhecida por todos nós.
Esse tema maturidade, ele é poderoso e tem muita revelação que o Senhor colocou aqui no meu coração para compartilhar contigo. Mas hoje eu preciso alicerçar você do que é uma igreja madura. Quando eu digo igreja madura, eu não estou falando desse prédio, eu não estou falando do CNPJ da família Betel, eu estou falando de mim e de você. Quem entende, diga amém. Então, o alicerce do nosso ano, na maturidade, ele precisa ser trazido à existência. E nós vamos fazer isso no culto de hoje, com essa palavra, amém? Você pode pegar essa palavra, guardar no teu coração, você pode fazer anotação, você pode gravar um áudio aí no teu celular, mas você também vai poder acessar o conteúdo dessa palavra amanhã, ou quantas vezes você precisar, no nosso canal do YouTube, e ver, rever, compartilhar e tirar os ensinamentos que você achar necessários para que a tua vida cresça e amadureça. Posso ouvir um aleluia? Tema da palavra de hoje, que vai alicerçar nossas vidas, firmar os nossos pés na rocha, é maturidade na fé. Aleluia? Repete comigo assim: a minha fé precisa ser madura. Você precisa entender o que é uma fé madura, o que é um homem e uma mulher ter maturidade na sua fé. E maturidade, para que você entenda melhor, é um processo espiritual que nunca vai acabar. A maturidade só vai parar de operar, de crescer dentro de nós, quando Jesus voltar para nos resgatar. Então, enquanto o que é perfeito, enquanto o que é maduro, enquanto aquele que está pronto não vier nos encontrar, nós não estaremos prontos para Ele. Nós só estaremos prontos quando Ele vier e nos resgatar para levar para Jerusalém Celestial e nos dizer a frase que todo mundo aqui anseia em ouvir: entra, amado meu, e herda tudo o que o meu Pai preparou para você. Quem anseia por isso, diga aleluia. O versículo do ano que direciona e conecta nossas vidas na palavra de Deus é 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Olha que lindo, olha que extraordinário esse versículo. Olha o conselho que o apóstolo Pedro nos trouxe, e de uma forma tão honrosa, tão amável, todos nós recebemos. A Bíblia fala que Maria, a mãe de Jesus, ela guardava tudo o que ela ouvia da parte de Deus em seu coração. O salmista também diz assim: eu guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, quer crescer, quer amadurecer, quer conquistar, quer viver todos os dias da tua vida para a glória do nome do Senhor Jesus, sem perder teu vínculo com a salvação, deseje praticar a palavra de Deus e amadureça todos os dias, amém? Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Um amém aqui ia mover o mundo espiritual em favor da sua vida. Querido, o Pai está nos provendo o mais puro leite espiritual, para nos fazer crescer, mas não é crescer de qualquer forma, crescer saudáveis e fortes, como a sua igreja de fato deve ser, e como uma criança recém-nascida. A família Betel em 2026 completa 10 anos de existência, e 10 anos não é mais uma criança recém-nascida, é uma criança que já entende um pouco da vida, e que já está passando de uma transição para a vida adulta. Mas espiritualmente falando, a família Betel ainda é uma criança. Nós somos como crianças recém-nascidas. Quem concorda, diga amém. Eu gosto de ser chamado de uma criança espiritual, porque a Bíblia fala que é dos lábios da criança que surge, que é elevado aos céus, o mais puro louvor. E Deus aceita o louvor de uma criança recém-nascida, porque é um louvor que ele é entregue sem reservas, é um louvor direcionado para adoração, e que todos nós possamos querer ser
essa criança na pureza, mas que a gente deseje crescer, amém? E como uma criança recém-nascida, nós devemos acatar esse conselho do apóstolo Pedro, desejar a maturidade, ou seja, o crescimento na intimidade do Pai para a salvação das nossas almas. O leite puro, o leite espiritual puro, é a palavra e a unção do Espírito Santo. Por favor, repete comigo. O puro leite espiritual é a palavra e a unção do Espírito Santo. Amém? Toda criança tem sonhos. Toda criança, não importa a idade. Se você conseguir se comunicar com ela, se ela falar para você, você vai perguntar assim: você tem sonhos? Ela vai te dizer sonhos. Uma vai querer ser o super-homem, vai querer ser o Homem-Aranha, vai querer ser uma infinidade de coisas. Mas o que o coração de toda criança deseja é crescer. Quem entende? O crescimento natural na vida de uma criança, ele é inevitável. A gente olha para a criança hoje, da manhã ela já cresceu. O meu filho Samuel, um dia desse era uma criancinha assim, hoje está um homão, né? Então eu costumo brincar que algumas vezes a gente comprou a roupa para ele na loja, quando chegou em casa a roupa já tinha perdido, porque ele cresceu no meio do caminho. Então, toda criança ela vai crescer naturalmente no físico, amém? Mas no espiritual, o crescimento espiritual, ele não vai acontecer de qualquer jeito, ele não acontece de forma natural. O crescimento espiritual, emocional e saudável precisa ser trabalhado, precisa ser construído. E hoje, o que Deus deseja de você é a sua autorização para Ele te amadurecer. Quem quer autorizar Deus a amadurecer a sua alma, diga amém. Então repete comigo: Pai, em nome de Jesus, eu autorizo que o Teu Espírito Santo amadureça a minha alma para o crescimento na Tua intimidade. Amém? Deus deseja amadurecer cada um de nós como a sua igreja. E a maturidade, ela vem em forma de ensinamento. É por isso que todos os cultos, células, reuniões de discipulado, até mesmo em um apacentamento 1 a 1, nós abrimos a Bíblia e a figura que tem o maior, que tem autoridade, que tem o maior conhecimento, que vai trazer algo para acrescentar na vida do outro, ela prega a palavra. É por isso que todo culto nós temos um momento de adoração e temos também um momento de pregação da palavra. E a palavra, ela é o poder de Deus ensinando as nossas almas, nos desafiando, nos inspirando, nos impulsionando para crescer através da transformação pelo Espírito Santo. Aleluia! Em Provérbios 22:6 diz assim, eu estou parafraseando: ensina a criança no caminho que deve andar, para que ela não se perca durante o caminho. Então, o crescimento, a Bíblia manda ensinar a criança. Nós somos uma igreja nova, uma igreja pequena, que vai crescer, diga amém, na medida que nós vamos amadurecendo. Digo novamente que igreja não é estrutura física, a igreja sou eu, a igreja de Cristo é você. E uma forma da gente crescer é através do conhecimento de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. O mais puro leite espiritual é o poder do Espírito Santo nos transformando de dentro para fora e nos levando ao crescimento. Assim como o pai, como a mãe, alimenta o filho que ainda é bebê com aquela mamadeira, com o leite puro para fortalecer ali a criança nos primeiros dias de vida, nossa alma recebe do próprio Espírito Santo o leite espiritual que vai fazer nossa alma crescer. Crescer é amadurecer. Glória a Deus. E o primeiro conhecimento que nós vamos receber a respeito da maturidade que o Senhor já projetou para nós nesse ano de 2026 é a respeito da fé. Fala assim comigo mais uma vez: a minha fé precisa ser madura.
Olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos nós, cada um de nós, recebe uma porção de fé. Vamos ler. Romanos 12, 3. Romanos 12, 3. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Alguns dizem a respeito de si mesmo que já está maduro, que já sabe o suficiente, que está pronto para algumas etapas da vida. Isso, na maioria das vezes, não é bom, porque o que a Bíblia está nos ensinando aqui em Romanos 12, 3 é que nós devemos ter um equilíbrio. E uma pessoa madura vai entender que nunca está madura o suficiente. Por mais maduro que sejamos, há sempre algo que o Espírito Santo pode acrescentar dentro de cada um de nós. Uma das principais características de uma pessoa madura é a humildade para aceitar o crescimento em sua alma através da palavra de Deus. Quem crê, diga amém. E algumas pessoas também pensam que, pelo fato de já ter uma certa idade, olha, eu já tenho 70, 80, 90, 100 anos, tenho 40, 50, e eu já me considero uma pessoa madura. Nem sempre, queridos. Porque maturidade, ela não pode ser medida pelo tempo de vida de uma pessoa. E também, nós temos que entender que não é pelo tempo de conversão que eu tenho, que eu sou uma pessoa madura. Temos pessoas, por exemplo, com 50 anos de idade, 60 anos de idade, que tem 25 anos, 20 anos de conversão, e ele não passa de um crente mimado, de uma pessoa vitimista, de uma pessoa que não tem maturidade espiritual nenhuma. E algumas vezes também nós nos encontramos com pessoas, por exemplo, de 20 anos, que com 2 anos de maturidade, de 2 anos de conversão, tem uma maturidade a ponto de querer viver Jesus acima de tudo e de todos. Uma pessoa com 20 anos, 2 anos de conversão, tem muita fome, tem mais fome e sede, mas leva o seu ministério mais a sério do que um que está há 20 anos ali, vivendo apenas uma religião. Então, maturidade não pode ser comparado ao tempo de vida da pessoa e nem ao tempo de conversão. Como é que medimos a maturidade? Como é que ativamos o termômetro da maturidade da nossa alma? Veja essa frase: maturidade não é adquirido por tempo de vida, mas por experiências com a presença. Quem entende isso, diga glória a Deus. Então, na maioria das vezes, aí tem crente com mais de 20 anos, quase 60, 70 anos de vida, que nunca teve uma experiência verdadeira com Cristo. Por quê? Nunca entrou no quarto, fechou a porta, dobrou os joelhos e adorou o Pai, rasgando, despojando de todo da sua razão, de todo o seu raciocínio lógico, apenas querendo ser uma criança, desejando o puro leite espiritual, ou seja, um toque da glória de Deus, para crescer na intimidade com Cristo, não para provar nada para ninguém, ou para se tornar melhor que o outro, mas sim provar da doce, perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida. Quem deseja o puro leite mais do que tudo aí, diga amém. O leite espiritual é o que nos faz crescer, e o leite espiritual é intimidade com a palavra e com o Espírito Santo de Deus, aleluia. E todos nós recebemos uma medida de fé, que precisa ser amadurecida. A fé que recebemos, no momento em que começamos a entrar nos processos de cura, todo mundo aqui lembra de uma palavra que nós ministramos o ano passado. Quem não lembra vai lembrar agora, quem nunca ouviu vai ouvir pela primeira vez, e já toma como uma chave para a tua alma crescer e amadurecer em Cristo. Todos nós devemos saber que o Espírito Santo de Deus, ele salva, ele cura, ele abençoa. Repete comigo: o Espírito Santo salva, cura, abençoa. Então, querido, nós não nos convertemos para sermos abençoados. Nós nos convertemos porque temos gratidão pela salvação.
Então, a partir do momento que aceitamos Jesus, que confessamos Jesus, nós estamos entregando nossa vida para Ele. Então, a partir desse momento, imediatamente começa o processo de cura. A salvação é o teu nome escrito no livro da vida. A salvação vem junto com o batismo, vem com a tua decisão de largar o velho homem, ou seja, o pecado, aquelas coisas ruins, as velhas práticas, os velhos hábitos para trás e andar no caminho que é Jesus Cristo. O processo de cura é tudo isso que você vai deixando para trás. Muitas pessoas vêm para o culto para receber. Eu vou ser abençoado, hoje Deus vai me dar. Não, na maioria das vezes você vem para o culto para Deus tirar de você. Tirar o velho homem, a velha natureza, os velhos hábitos, as marcas, as legalidades que o pecado deu para o inimigo, obscurecer a tua alma e te prender na imaturidade. Então o que nós precisamos, queridos, é entender que no processo da salvação, da cura, o resultado são bênçãos. Uma pessoa madura em Cristo, ela vai aprendendo a reconhecer as bênçãos de Deus, até mesmo na sua rotina diária. O sobrenatural de Deus não é aquilo que se manifesta de maneira mais inexplicável. É aquilo que na maioria das vezes está ali no teu dia a dia. É você fazer o que a Bíblia ensina. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. É você reconhecer o poder, a vontade de Deus soberana sobre nossas vidas, até nos mínimos detalhes. No culto passado, falei que vivi um sobrenatural tomando um café. Uma xícara com um quebradinho na borda me levou a um processo para entender a palavra maturidade, que é o que estamos vivendo. Quem não entendeu ainda, dá um pulinho lá no YouTube, vê o culto de domingo passado, que é o culto de palavra rema, que você vai entender o que uma xícara tem a ver comigo e com você e com Pedro na maturidade. Amém? Por que nós precisamos de uma fé madura? Porque a fé que nós recebemos, ela não pode continuar do mesmo jeito. A fé precisa crescer. O que é uma fé madura? É uma fé pura. E uma fé pura é aquela que cresce o tempo todo. Veja o que a Bíblia diz a respeito de fé e maturidade. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha só aqui o Espírito Santo salvando, curando e abençoando através da fé. Nós precisamos de fé, todos nós precisamos de fé, mas não pode ser uma fé que está estagnada, que está parada. Nós precisamos de uma fé que amadurece todos os dias. Por quê? Porque sem fé é impossível Deus se agradar de você, meu irmão. Você precisa de fé. A pessoa fala, eu não creio que Deus existe. Essa pessoa não está agradando a Deus. Pelo contrário, ela está desagradando. Porque ela usa toda a porção de fé que Deus colocou nela para desacreditar de Deus. Ele não acredita que Deus exista. Ele não acredita que Deus ele é galardoador. Galardoador é aquele que abençoa. E que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para nós. Então, nós precisamos de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quem entende isso, diga amém em nome de Jesus. E essa fé, querido, ela agrada a Deus quando cresce. Entenda isso de uma maneira sobrenatural. Quanto mais você agrada a Deus, mais da sua intimidade você recebe. Quanto mais você consegue agradar a Deus, mais revelação a respeito de Deus você vai receber. Nosso Deus, ele não deve explicação nenhuma para a sua igreja. Deus, ele não se explica para nós, ele se revela. Só que ele não vai se revelar de qualquer forma. Ele só revela-se para aqueles que o buscam. Quando vocês me buscarem de todo o seu coração, eu vou permitir que vocês me achem. Quem já entendeu isso na Bíblia, fala amém aí, para Deus ter certeza que você é um filho que busca agradá-lo. E um filho maduro, meu irmão, ele agrada o pai, porque ele tem legitimidade para viver as promessas em sua vida. Diga aleluia. Atraia a atenção de Deus para dentro da tua alma agora, prestando atenção no que eu vou dizer. Um filho maduro, ele não se considera uma pessoa qualquer.
ele tem convicção, ele tem certeza de que Deus existe e que Deus é abençoador, amém? Então, quando um filho tem a certeza da sua legitimidade, ele não tem problema nenhum de mergulhar nessa promessa. Por exemplo, aqui, Salmo de número 2, versículos 7 e 8. Olha só o que Deus fala ao nosso respeito. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Quando é que Deus nos gera? Quando é que nos tornamos filhos? Quando aceitamos Jesus como único, suficiente Salvador e intercessor diante de Deus. Quando Jesus se torna a nossa porta para acessar o Pai. Antes de conhecer Jesus, nós éramos criatura. Depois de nos render a Jesus, nós nos tornamos filhos legítimos. Amém? E quando você é um filho legítimo, versículo 8 está escrito assim: pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Essa promessa aqui é demais. Alguém aqui que quer viver essa promessa, fala amém em nome de Jesus. Celebre essa palavra para a glória do nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque nações, queridos, significam novos territórios. Nações significa vinho novo. Nação significa vinho novo. O que é vinho novo? É unção que transforma você de dentro para fora. Significa novas conquistas, mas são conquistas que permanecem e trazem alegria na sua vida. Por exemplo, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor vêm carregadas de alegria. Essa semana eu recebi um testemunho de um casal de discípulos que eu fiquei muito feliz com a conquista deles. Eles me ligaram, falaram: olha, apóstolo, o senhor está sendo a primeira pessoa a saber, junto com a minha esposa, nós conquistamos tal coisa. Isso alegrou demais o meu coração. Isso me trouxe muita convicção de que Deus, ele é abençoador na vida daqueles que o buscam com verdade no Espírito. Então, o que a Bíblia diz? Que as bênçãos do Senhor não vêm com contendas, mas sim com muita alegria. E no próximo domingo você vai saber o testemunho desse casal de discípulos. Não vou contar hoje para gerar expectativa para o próximo domingo, amém? Mas a nossa fé, como eu já disse, ela não é uma fé que vai crescer de maneira natural. Assim como a nossa alma, ela não cresce em intimidade, em santidade e em unidade com Jesus, de maneira natural, sem ser trabalhada, a nossa fé também. Se uma pessoa nascer e ela nunca ouvir falar de Jesus, ela nunca parar para adorar, nunca parar para orar, ela vai morrer com a mesma quantidade de fé que ela nasceu. E algumas vezes até a fé se perde, a pessoa acaba se tornando incrédula, a pessoa acaba se tornando uma idólatra, a pessoa vai mergulhar em religiões obscuras que existem por aí afora, porque ela não comeu, não aprendeu a respeito do puro leite espiritual. Ou seja, nós, a Igreja de Cristo, falhamos com essas pessoas, porque nós não pregamos o Evangelho, que é o puro leite, que é o alimento que as nossas almas precisam para crescer e amadurecer. E para fazer isso, nós precisamos de fé. Então, a nossa fé, ela precisa ser alimentada dentro de nós. Romanos 10:17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem. Ou seja, a fé cresce quando nós ouvimos a mensagem. Você está no culto, você está ouvindo a mensagem da palavra de Deus, então a tua fé está crescendo, aleluia? E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Nós estamos aqui honrando, adorando, pregando e sendo ministrado pela palavra de Jesus Cristo, aleluia. A nossa fé cresce quando você bebe o puro leite espiritual que fortalece a tua alma. A fé cresce pelo ouvir a palavra de Cristo. E eu até acrescento algo aqui a esse versículo. A nossa fé, ela cresce e permanece quando nós ouvimos e praticamos a palavra de Deus. O que a Bíblia fala em Tiago capítulo 1, a partir do versículo 20? Que nós não podemos ser apenas meros ouvintes da palavra. Nós temos que ser praticantes. O ouvinte, ele
tem a sua fé, a fé que está dentro dele, na sua alma, aumentada. E uma pessoa que tem a sua fé acrescida, uma fé amadurecendo dentro dele, ele não tem problema nenhum em obedecer e começar a pôr em prática tudo o que ele ouviu na palavra de Cristo. Uma fé madura nos coloca no caminho de uma fé ativa. E uma fé ativa é a que produz frutos sobrenaturais. Quem já está pegando aí, diga aleluia. E o que realmente é fé? Olha só o que a Bíblia fala no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Esse é o versículo da Bíblia em que é definido o que é fé. Está escrito: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Vejam um detalhe nestes versículos, queridos. Olha só, aqui está, nessa versão está confiança, na minha está certeza, daquilo que esperamos e a certeza do que não vemos. Vou explicar por aqui. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Olha, vamos trazer nossa atenção para essas três palavras: confiança, esperamos, que é esperança, e certeza. O que é fé? Fazendo uso dessas três palavras como coluna dessa definição, podemos definir fé da seguinte maneira: fé é a certeza do que esperamos, mesmo sem ver. Repete comigo: fé é a certeza do que esperamos, mesmo sem ver. Nós não precisamos ver para crer. Nós não somos daqueles, querido, que só creem quando vê. Nós somos aqueles que creem apesar de não estar vendo. Quem entende, diga amém. E Deus, nesse tempo, Ele está separando, Ele está trazendo para si, para a sua intimidade, os filhos maduros. Ou seja, Deus está separando aqueles que querem amadurecer, daqueles que querem permanecer na imaturidade. Aqui só tem filho que quer amadurecer. Quem concorda comigo, diga amém. Meu irmão, é chegado o tempo de amadurecer, é chegado o tempo de crescer, o tempo é agora, diga aleluia. Porque, meu irmão, a maturidade, essa certeza que nós temos das coisas que esperamos, apesar de não vermos, ela vem com um poder de atração. Repete comigo, por favor: maturidade espiritual vem com um poder de atração. Já ouviu aquela pessoa que diz: onde eu vou eu atraio o problema? Já ouviu ou não? Teve alguns aqui que já até falaram isso. Tem alguns aqui que carregam consigo esse estigma de tudo que eles vão fazer vai dar problema, vai dar errado, vai dar ruim. Deus quer remover essa marca da tua vida. Deus quer colocar em você a unção da maturidade, porque uma pessoa madura em Deus, ela traz as bênçãos, ela traz a luz, ela traz a resposta, ela traz a certeza, ela traz a palavra de Deus onde ela está. Repete comigo: uma pessoa madura carrega o melhor de Deus. Eu admiro o que você carrega, igreja, porque você é uma igreja que tem fé, e a fé tem o poder para atrair as bênçãos de Deus pelos seus caminhos. Quem crê nisso, diga amém. Aplaude o Senhor se você concorda, igreja. Aleluia, glória a Deus. Um filho maduro, ele tem o poder de atração na vida dele. Por quê? Porque um filho maduro é como se fosse uma terra fértil. Um filho maduro, ele é semelhante a uma terra fértil, porque a terra fértil não precisa pedir a semente, ela simplesmente atrai. O filho imaturo é como uma terra infértil, ela recusa, ela expulsa, ela afasta a boa semente da sua vida. Então,
olha só essa frase: a terra fértil não pede, ela atrai a semente. Um filho maduro é semelhante a uma terra fértil. As pessoas vão ver você, vão se sentir atraídos pela maturidade de Cristo que está em tua vida, e vão começar a plantar a semente sobre você, vão começar a plantar a semente sobre a tua vida. Um amém aqui já ia começar a te separar do filho da imaturidade e te colocar no rol dos filhos maduros. Nós temos que querer, querido, ser essa terra fértil que atrai a boa semente. A boa semente é palavra, a boa semente é presença, porque uma terra fértil, meu irmão, eu peço todos os dias ao Senhor para que Ele me amadureça, porque eu desejo isso no mais profundo do meu coração. Olha só essa outra frase: um filho maduro tem em seu interior o poder de transformar a semente em muitos frutos. Olha só por que nós precisamos de uma fé crescente, porque fé crescente é o que agrada a Deus. Aquele que tem uma fé acrescido pelo ouvir a palavra de Deus todos os dias, ele amadurece um novo nível todo dia. E quanto mais você amadurece, mais você vai atraindo da revelação, mais você vai crescendo, e na medida que você vai crescendo, você vai atraindo as bênçãos de Deus para a tua vida. Você vai atrair alguns problemas também. Por quê? Porque uma pessoa com problema, só bate na porta daquele que ele acredita que tem a solução para o seu problema. As pessoas vão começar a procurar você para te pedir conselho, para te pedir uma oração, para te pedir ajuda, porque o filho maduro atrai até aqueles que estão com problema. Isso é ruim? Claro que não. Essa é a oportunidade de ouro da tua vida, quando você, através do que Deus te deu para carregar, que é a unção da maturidade, começar a atrair pessoas problemáticas para o teu caminho. Tem gente que foge. Olha, eu não quero problema, eu já tenho os meus. Começa a ouvir os coaches da vida na rede social. Tudo que eles começam a pregar, tem sempre a mensagem embutida, uma mensagem que te afasta do teu ministério, do teu propósito. É aquela mensagem que fala: ame a si mesmo, foge daquelas pessoas problemáticas, escolha a dedo as pessoas que você vai ter ao teu redor. Meu irmão, a prova que você ama Jesus, a prova que você ama a Deus, é você cuidar de um dos seus cordeirinhos, das suas ovelhas, é você pregar o evangelho, é você compartilhar o que Ele colocou dentro de você, que é a unção do amor, a unção da graça, com mais alguém. Então não se preocupe se a partir de agora começar a surgir no teu caminho pessoas problemáticas. O que você vai precisar fazer? Vem cá, deixa eu orar por você. Olha, vem cá, vem para a célula comigo. Vamos começar a amadurecer a fé que está dentro de você. Vamos começar a aprender a respeito da palavra. Vem comigo para o culto, vamos para o encontro, vamos batizar a tua vida nas águas, para que o Espírito Santo te preencha com fogo. Vamos começar a aprender sobre Jesus, vamos começar a buscar Jesus e lançar sobre Ele os nossos fardos, porque na medida que nós conhecemos Jesus, como diz as Escrituras, nós começamos a aprender que o fardo de Jesus é leve, que o seu jugo é suave, e quando você começar a transmitir isso para as outras pessoas, você vai agradar ao Pai, e aquele que agrada ao Pai é o filho maduro que sabe que tem a responsabilidade de ganhar outras vidas para Jesus. Nós temos que entender, meu irmão, que somente o filho imaturo rejeita essa oportunidade, porque o filho maduro não vê como peso, não vê como fardo, mas vê como o privilégio de compartilhar a vida de Cristo com outros ao seu redor. Quem entende isso, diga amém. Você é terra fértil, e dentro de você há o poder de transformar a semente em muitos frutos sobrenaturais. Que bom seria que se todos nós aqui já estivéssemos na qualidade de filhos maduros, de terra fértil, que era só pegar, ouvir uma pessoa aqui, abraçar, aconselhar e começar a multiplicar Jesus na vida dela. Infelizmente ainda nós não estamos prontos como igreja. O dia que a igreja de Cristo estiver pronta, Jesus volta. E se Jesus não voltou, é porque nós ainda precisamos amadurecer. Diz aleluia. Hoje, infelizmente, nós ainda temos pessoas no nível da fé duvidosa.
Que fé é essa, pastor? É a fé imatura, é a fé da desonra, é a fé da incredulidade, é a fé que foge do crescimento. E essas pessoas imaturas, queridos, elas precisam ser libertas. Como é essa fé duvidosa, como é essa fé imatura? É a fé que nós vemos na Bíblia, retratadas como a fé de Tomé. Quem já ouviu aquele ditado? E tem uns até que fala, né? Eu já falei, ô Senhor, me perdoa todas as vezes que eu falei isso. De verdade, eu estou me arrependendo aqui agora, porque eu já falei. Mas tem uns que ainda falam e falam com convicção. Eu sou igual Tomé, eu só acredito vendo. Alguém aqui já falou isso? Está esperando o que para se arrepender? Levanta as tuas mãos para o céu, todo mundo, até aquele que acha que nunca falou. Vamos se arrepender. Arrependimento e canja de galinha não faz mal para ninguém. Fala assim comigo: Pai, em nome de Jesus, me perdoa por todas as vezes que eu liberei a palavra, dizendo que sou igual a Tomé, que só acredito vendo. Eu até era, mas a partir de hoje, não sou mais. E que a minha fé cresça e amadureça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Vamos ver aqui a fé duvidosa, a fé de Tomé. João, capítulo 20, versículo 24 e 25. Vamos ler o que é essa fé duvidosa. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Essa é a fé que muitos têm. Muitos seguem Jesus e continua com essa fé. Lembra que eu falei? Gente com a idade avançada, com 20 anos de conversão, mas com a fé duvidosa. É essa fé que nós precisamos lançar fora, para dar lugar a uma fé madura, uma fé transformadora de vidas, não só aqui, mas através de todo lugar, ao nosso redor. Onde pisarmos as plantas do pé, a nossa fé tem que amadurecer pessoas. Diga glória a Deus. Esse tipo de pessoa, querido, como eu já disse, é uma pessoa que só cresce e vê. Continuando aí, põe o próximo versículo, por favor, igreja, mídia. Versículo 26, João 20, 26, isso. Uma semana depois, os seus discípulos, outra vez ali, e Tomé estava com eles. Apesar de estarem fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Próximo. Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a sua mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. 28. Tomé lhes disse: Senhor meu e Deus meu. 29. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Bem-aventurado os que não viram e creram. A pessoa que tem a fé duvidosa é aquela que só acredita depois que Deus der um sinal. E se você prestar atenção aqui no que acabamos de ler, Jesus, deu um sinal para Tomé. Porque Tomé, na sua fé duvidosa, disse: eu só acredito se eu tocar na ferida nas suas mãos, se eu tocar na ferida no seu peito. Passou-se uma semana e Jesus apresentou a Tomé o sinal para que ele parasse de duvidar. Deus manifesta sinais no meio do seu povo, e apesar dele ministrar sinais, o que ele deseja mesmo é o que ele falou para Tomé: olha, você me pediu um sinal, eu estou te dando, mas seria tão bom se você cresce sem ver o sinal. Ou seja, bem-aventurado, feliz é aquele que não precisa ver para crer, mas é aquele que tem a sua fé crescente, a sua fé amadurecendo todos os dias, porque ele não precisa ver o milagre para crer que o milagre já é real no mundo espiritual e que pode se materializar na sua vida a qualquer momento. Nós somos aqueles que agradam a Deus quando nós não precisamos dos sinais.
Mas nós cremos que Deus tem o poder para realizar esse milagre, mesmo que a gente não esteja enxergando, mesmo que a gente ainda não tenha esse milagre nas mãos. Quem entende isso, diga amém. A maturidade espiritual, é isso que nós precisamos ter, meu irmão. Não importa quanto tempo de conversão você tem, não importa quantos cultos você já assistiu, quantos sacrifícios você já ofereceu a Deus, quantos dias difíceis você já passou e quantos dias felizes. Não é a tua bagagem espiritual que vai trazer maturidade, é o fruto da tua experiência com a presença de forma verdadeira. Quantas vezes você vem para o culto com muita expectativa de que Deus fale algo? Porque tem pessoas que vêm para o culto já no automático. Ah, hoje é domingo, então eu vou para o culto. A gente algumas vezes está tão acostumado no vir para o culto no automático, que domingo passado nós tivemos nosso culto pela manhã. E no final do dia, a gente foi fazer qualquer outra coisa. Eu, por exemplo, fui consertar o carro, junto com o Maico, né? Mas eu estava lá na casa dele, eu falei, caramba, é estranho, né? Domingo, às 6 horas da tarde, e nós não vamos para o culto, nós estamos aqui, depois de ter consertado o carro, tomando um cafezinho. Aí eu percebi, eu falei, puxa, a minha alma está no natural nessa questão. Porque muitas vezes a gente vem para o culto assim, no automático. Hoje é domingo, 6 horas, o que é que eu faço? Eu vou para o culto. 20 horas, 21 horas, o culto acabou, o que eu faço? Eu vou para casa, comer, dormir, porque amanhã eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou viver. Meu irmão, presta atenção em uma coisa. A fé madura é aquela fé que te insere no novo de Deus todos os dias. No culto que você vem, você entra na novidade. Quando você sai do culto e volta para a tua casa, no caminho você vê a novidade. Quando você deita, nos teus sonhos você vê a novidade. Quando você acorda para viver a novidade. Ou seja, o sobrenatural de Deus vai crescendo e vai transbordando na tua vida, até nas pequenas coisas. Uma fé madura, ele gera expectativa da novidade em tudo que ele vai fazer. E isso agrada a Deus, porque isso chama-se fé daqueles que não precisam ver para crer, é aqueles que creem mesmo sem estar vendo. A nossa vida tem que andar pela fé madura. Quem entende isso, diga amém. E essa maturidade espiritual é necessária. Assim como nós crescemos naturalmente no físico, no natural, nós precisamos crescer no espiritual. Por que precisamos crescer no espiritual? Para mergulharmos mais profundo na intimidade do Pai todos os dias, para permanecermos na fé e para não nos perder nunca. Nós somos as crianças que estão sendo ensinadas para nunca mais nos perdermos do caminho. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz: porque vivemos, não diz andamos, diz vivemos por fé e não pelo que vemos. A nossa fé madura não é pelo que nós estamos enxergando, é pelo que estamos vivendo. Então nós não precisamos ver para crer. É certo afirmar que nós veremos se crermos. Alguém aqui quer ver o milagre? Alguém aqui quer ver milagres se multiplicando na sua vida, no seu caminho, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida financeira? Tem alguém desse jeito aqui hoje? Então se prepare, meu irmão, e comece a mergulhar nas Escrituras. Comece a mergulhar no devocional com o Espírito Santo. Comece a ver pelos teus olhos espirituais, mesmo ainda não pegando, ainda não tateando com os teus olhos naturais, porque nós vivemos por fé, não pelo que nós estamos enxergando, não pelo que temos nas nossas mãos, mas nós temos naquilo que a palavra de Deus diz. Hoje eu te gerei como filho. Tem filho de Deus aqui?
Pede-me as nações por herança e os confins da terra como propriedade. Nações quer dizer vinho novo, nações que aponta para novos territórios, novas conquistas, para crescimento em família, crescimento na intimidade, na salvação. Nós estamos há mais de um ano decretando todos os dias: eu e minha casa servimos ao Senhor Jesus. Quem crê nessa promessa, diga amém. Eu ainda não vi toda a minha família rendida aos pés de Jesus, mas eu creio, e eu não preciso ver para crer, é porque eu estou crendo, porque eu estou crendo que eu vou ver isso acontecer. Alguém mais aqui concorda comigo em nome de Jesus? E hoje é um dia da decisão pessoal. Você precisa decidir, meu irmão, sair da dúvida e mergulhar de vez no sobrenatural. Isso é entrar no processo da maturidade. Nós vamos falar muito a respeito sobre maturidade espiritual. E nos próximos cultos, nos discipulados, nas células, nós vamos abordar esse tema de uma forma linda, profunda e detalhada. Mas hoje, a porção para hoje é que você decida crer, mesmo sem estar vendo. A tua fé não pode ser duvidosa, porque a fé duvidosa é aquela fé que libera palavra para dar endereço para os demônios. É aquela fé que tira o endereço da mão do anjo que está indo entregar a bênção e entrega na mão do demônio. É aquela fé, porque dúvida é o contrário de fé. O que é fé? É a certeza daquilo que eu espero, mesmo sem ver. O que é dúvida? É aquilo que eu já tenho. Já ouviu aquela expressão? O não nós já temos, vamos em busca do sim? Alguém já ouviu essa expressão? Uma fé madura é essa: olha, o não já estou acostumado. A doença, a enfermidade, o problema, a dificuldade, a consequência do pecado, a morte batendo na porta de casa todo dia, isso eu já tenho. O que eu vou buscar? A vida, a salvação, o sim de Jesus, porque o Senhor Jesus diz: sim, entra meu amado, entra amado do meu Pai, e toma posse de tudo aquilo que Ele preparou para você pela eternidade. Quem vai em busca do sim, quem quer ser maduro em Cristo aqui junto comigo, diga amém em nome de Jesus. Fica de pé. Nós queremos orar, nós vamos adorar, e depois nós vamos orar. Não distraia a tua mente, não perca esse momento. A tua adoração agora precisa ser um sinal profético, que vai abrir as portas da sala do trono do Cordeiro de Deus, e liberar sobre a tua vida uma maturidade. Pare e pense um pouquinho. Não converse. Olha aqui para mim, se possível. Como é que está a tua fé hoje? Olha, pastor, eu tenho uma fé madura. Eu creio mesmo sem ver. Amém. Deus vai amadurecer ainda mais tua fé. Puxa, pastor, a minha fé ainda é meio duvidosa. Tem dias que eu creio, tem dias que eu duvido, tem dias que eu quero ser santo, mas tem dia que eu me rendo nas mãos do pecado. Como está você? Em que nível de fé está a tua alma hoje? O imaturo não reconhece que precisa de conserto. O imaturo não aceita confronto. Toda palavra liberada na vida dele é uma afronta pessoal. É aquele que é o coitadinho. Todo mundo me culpa. A culpa nunca é de fulano, sempre é minha. Ah, meu irmão, até para você, meu irmão, que hoje vive no vitimismo, na imaturidade, na condenação, Jesus foi para a cruz e Jesus viveu um momento semelhante. Pai, por que me desamparastes? E Deus falou com certeza no Espírito para Jesus: ó filho, você precisa se sentir sozinho, porque tem gente na igreja que está numa imaturidade tão profunda, que ele não consegue reconhecer e confiar nas minhas decisões para a sua vida. Ele tem medo de entregar, de confiar a sua vida para mim, e ele fica sempre no vitimismo: coitadinho de mim, ninguém gosta de mim, todo mundo me acusa, todo mundo me rejeita. Olha, porque ninguém me ama. Porque você quer ser amado por pessoas, quando aquele que tem o poder além de todo o universo,
é completamente apaixonado por você, meu irmão. Pare de mendigar amor, quando o dono de toda prata, de todo ouro, aquele que construiu todo o universo a partir dele mesmo, ele já te ama. Não é que as pessoas vão se afastar de você, é que quando você entender que Jesus é apaixonado por você a ponto de morrer no teu lugar, de se fazer maldito em teu lugar, para te tornar filho de Deus, para te fazer uma bênção, Ele te ama, meu irmão, e isso é a maior prova de amor. Então sai dessa, feche teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, que todo espírito de vitimismo, que todo espírito de imaturidade, que toda e qualquer fonte de amargura das nossas almas comece a ser removido agora pelo sangue do Cordeiro Santo, Jesus Cristo de Nazaré. Nós consagramos nossas vidas a Ti, nós entregamos nossas almas, nós consagramos esse ano de 2026 à Tua vontade. Nós queremos sim ser confrontados para o crescimento. Nós não queremos, Senhor, que a Tua palavra venha na nossa alma como uma afronta. Nós queremos ter maturidade para reconhecer o confronto vindo de Ti através da palavra, porque o Senhor ama e por amar o Senhor repreende o filho amado. Amadurece a família Betel, amadurece cada uma das almas que está neste ambiente, Senhor. Cobre-nos com o Teu poder, cobre-nos com o Teu Espírito, o Espírito Santo de cura, o Espírito que é a luz, que é a lâmpada e que nos envolve na Tua atmosfera de glória, onde tudo é possível ao que crê. O imaturo duvida e por duvidar não vive, o maduro crê e por crer ele atrai para si as bênçãos. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a Tua salvação venha sobre nós, que a Tua salvação permaneça, que a Tua cura nos transforme e que a Tua cura em nós nos faça atrair as Tuas bênçãos. Onde estivermos, nós iremos atrair as Tuas bênçãos, não somente para nossas vidas, mas para todos os ambientes que pisarmos as plantas do pé. Age, Espírito Santo, na Tua igreja, opera cura, opera, Senhor, dentro de nós, toca no íntimo de cada um, toca no íntimo de cada um. Deseje ser tocado com o batismo da fé madura, em nome do Senhor Jesus. Levante tuas mãos para os céus e não ore nesse momento, não ore agora. Eu gostaria apenas que você adorasse a Deus. Se você não souber cantar este louvor, acompanha pela letra, mídia, letra aqui por favor, acompanha, mas faça desse louvor que nós vamos entoar do altar neste momento, um momento de adoração. Transfira as palavras deste louvor para teus lábios de forma sincera e que elas cheguem diante do Pai como uma adoração verdadeira do teu espírito, pela vontade, pela fome e sede da sua presença.